Bom, o nosso conteúdo de hoje, que vai ser o primeiro do módulo 2, vai estar falando do gênero textual viagem. Ai, que saudade de viajar, gente. Ai, que vontade de pegar o carro e ó, sumir. Mas a gente não pode, né? É uma pena, né? Então, viajar, a gente pode viajar no pensamento, a gente pode viajar num livro, a gente pode viajar em vários planos, né? Mas nesse gênero textual, a gente está falando do relato de uma viagem. O relato de uma viagem, ela é inesquecível, principalmente quando nós vamos visitar um lugar onde a gente almeja muito, né? E acaba que aquelas lembranças ficam na nossa memória. E o relato de uma viagem sempre é bom quando a gente quer falar sobre essa viagem, a gente ir anotando. Anota lá no papel como que a gente, o que a gente mais gostou, o lugar que a gente visitou, como foi, que tipo de arquitetura tinha no lugar, o que foi que vocês mais gostaram. Então, hoje, a produção textual que vocês vão fazer no livro é um relato de uma viagem. Ele até inicia com um trem, que eu achei até bem legal, porque eu nunca andei de trem. Não sei vocês, sabe? Mas eu nunca andei de trem. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não dá nem para ver direito. É um trem, tá vendo? Começa com um trem. E eu realmente nunca andei de trem, deve ser uma experiência maravilhosa. Bom, para começar um relato de viagem, existe uma ordem, como qualquer produção de texto precisa ter uma ordem, né, de escrita. Não esquecendo daquela nossa regrinha, início, meio e fim, certo? Tem sempre a gente usar as concordâncias, usar a coerência, usar ponto, vírgula, né? Toda a pontuação que é necessária, não esquecer de começar com letra maiúscula, o parágrafo, isso tudo é em todas as produções textuais, tá? Mas o relato de viagem, essa produção textual, o que você precisa ter é pelo menos um manuscrito de como foi a viagem que vocês fizeram. Então, aí eu resumi nesse slide mais ou menos o que vocês podem subentender do que pode ser um relato de viagem. Então, aqui eu começo dizendo: como começar um relato de viagem? Para começar a escrever um relato de viagem, recomendamos a você que o faça antes de ir embora. Em sua casa, coloque em uma folha do livro quais são as expectativas que você tem com a viagem e o que espera encontrar, o que você tem vontade de ver e o que dá um pouco de medo também. Na realidade, essa parte do slide está explicando como vocês podem fazer. Isso é uma programação. Toda vez que a gente vai viajar, antes de viajar, a gente precisa consultar. Consultar o quê? Quantos quilômetros vamos andar, o que tem na cidade, quais são os pontos turísticos, o que a gente vai gastar. Isso tudo faz parte do relato de viagem, tá? Se a gente não fizer essa programação, acaba que a gente gasta mais do que pode, ou vai passar por lugares que não são necessários. Então, não é complicado de entender, né? No segundo slide, vocês observam que aí tem uma explicação de exemplos de como fazer esse relato de viagem. Então, a primeira está dizendo assim, ó, planejar e produzir. A primeira diz: escolha um meio de transporte diferenciado para realizar essa viagem. Opa, legal, escolhe o meio de transporte. Pode ser qualquer um, né? Pode ser aéreo, pode ser terrestre, pode ser náutico, o que vocês acharem melhor. Pode ser uma vassoura voadora, talvez um trenó, né? Com renas voadoras, um barco, um trem encantado, uma carruagem mágica, um tapete voador ou um outro meio de sua preferência. A tia Renata tá brincando, é claro que a gente não vai usar esses tipos, mas nós podemos usar esses tipos de transporte na nossa imaginação. Porque quando lemos um livro, a gente não tem o relato de ir especificamente, né, fisicamente a esse lugar. Mas na nossa imaginação, a gente pode ir a qualquer lugar, tem problema. Decida a viagem se será feita apenas por você ou por mais pessoas. Isso também é legal, pessoal. Defina o local para onde você viajará.
Escreva o relato contando como era o local de viagem, o meio de transporte utilizado e quem estava com você e etc. Relate também os acontecimentos vividos durante a viagem e as coisas vistas, como era a paisagem, o caminho, os lugares visitados, as sensações que teve usando o meio de transporte escolhido, as emoções que você viveu no local para onde viajou e outras coisas que vocês também podem estar percebendo que talvez outras pessoas não vão perceber, né? Ao terminar, revela o texto e revise o que escreveu. Verifique o relato, se está interessante e se a grafia e a pontuação estão corretas. Essa é a parte melhor, né? Quando você terminar de fazer o seu texto sobre o relato de viagem, o que a gente tem que fazer? Reler, para ver que senão a gente não escreveu errado, se não vai faltar uma pontuação, né? Então, vocês não vão fazer nada no caderno, tá? Eu apenas estou dando um exemplo de como é um relato de viagem. Tudo será feito no livro de vocês, ok? Então, não tem necessidade de fazer nenhuma produção textual no caderno de vocês, ou um caderno, uma folha. Apenas o que está no livro, tá bom, pessoal? Então, esse é hoje o nosso conteúdo de português. A nossa produção textual será sobre relatos de viagem. E segue a seguir aí as páginas do livro para que vocês possam acompanhar e fazer todas as páginas, ok? Um beijo grande, façam direitinho, tá? E daqui a pouco eu vou passar para o vídeo de matemática. Um beijo, fiquem com Deus!